Olha, é um prazer ter vocês todos aqui conosco nesse nosso momento de... Vamos, Antônio. Esse momento de comemoração. De comemoração, então a gente está fazendo essa série de atividades. Então, em comemoração aos que seriam, né, sábado, o Vô faria 90 anos. E hoje é dia de Santa Catarina, que é a padroeira da moda, para os que não sabem. E foi o Vô que começou a comemorar essa data de Santa Catarina. Então, sempre se comemorou o aniversário dele junto com o dia de Santa Catarina. E esse ano, então, a gente resolveu fazer... Né, já que ele não estava aqui para comemorar o aniversário, a gente resolveu fazer essa série de atividades para poder trazer um pouco para as pessoas, um pouco da vida dele, nesses âmbitos diferentes, então, dos assistentes que trabalharam com ele durante esses anos. E justo o Fernando estaria aqui, de qualquer forma, então a gente aproveitou. Que o Fernando não mora aqui. E daí amanhã, na terça-feira, a gente vai ter com as ex-modelos. Daí na quarta-feira a gente vai ter a parte dos comunicadores. E quinta-feira a Renata Fraton, que pesquisa, fez mestrado, doutorado sobre a história dele, vai falar sobre os desfiles, a história dos desfiles. Então a gente está muito feliz de ter vocês todos aqui. Também a gente está passando por um momento bastante delicado, porque o Instituto... Então, nessa casa, aqui onde a gente está, então aqui onde era o ateliê, como vocês todos viram, a gente está com 8 salas para alocação. A gente transformou no espaço de aluguel de salas para que as pessoas pudessem participar, que a gente pudesse tornar o bairro nessa economia colaborativa, para as pessoas que precisam de um lugar para atendimento, possam passar por aqui, alugar uma sala com um turno, que é a sala menor, são R$50 o turno, então assim, e possam divulgar que atendem aqui dentro, divulgar que atendem no bairro, que atendem nesse espaço tão importante para a história, lotando por turnos. Então que todo mundo possa ter acesso a esse espaço, acesso a essa cultura, acesso a essa energia, esse ar que vibra aqui, e podendo compartilhar nosso espaço. E junto com isso, então, a gente tem o Instituto, né, o acervo do Instituto, que a gente já tentou, essa semana a gente foi na Secretaria da Cultura do Estado fazer reunião, a gente já foi em todas as faculdades, empresas privadas, a gente já foi por tudo, já aprovou a Rouanet, mas não consegue captar, e a gente tem um acervo se deteriorando. Então, a gente resolveu fazer essa série de eventos também, pedindo uma contribuição espontânea para quem pudesse né, doar algum valor. Então a gente já, para todo mundo que está aqui, a gente vai concorrer a 5 diárias aqui no espaço, vão estar concorrendo. E a gente também tem essa tela, que foi uma das telas que o Rui pintou. Então todas as telas que estão pela casa foram ele que pintou e estão à venda. Então essa aqui vai ser sorteada para quem fizer doações a partir de R$50. Então, nesses 4 dias. Vocês fiquem à vontade, tem 2 chapéus Rui ali do acervo que podem ir passando depois, e quem quiser fazer mais anônimo também pode pegar ali o envelope. E daí quem doou acima de R$50 a gente só pede para na saída fazer um xizinho do lado do seu nome, para a gente saber quem foram as pessoas, a gente conta com a honestidade. E acho que é isso. É isso. Então, aqui dos colaboradores do Rui, que ele, quando era alta costura, só alta costura. Quando então se começou com produto, aí ele começou a buscar pessoal para ajudar, porque não podia fazer tudo. Então, aqui estaria faltando, teve mais, um deles foi o Andrés, do Uruguai, que eu acho que foi o primeiro. Então, quando se começou a fazer a modelagem, e com a criação e tudo mais, então aí as criações começaram. E daí veio o Fernando, não, o Jones, depois o Fernando e depois o Fernando de novo, né? E aí esse menino aqui foi o último. Então, o Rui gostava muito deles, cada um do seu jeito, a sua maneira,
Então, é um carinho muito grande que eu tenho por eles, por isso foi uma contribuição muito grande. E deu muita segurança para o Rui, pela formação e por tudo. Então, a Mariana está aqui, ela vai ser a mediadora, e cada um vai contar a sua relação com o Rui, e ela vai seguindo. Costurar essa história. Costurar essa história, é isso mesmo. Certo? Deixo com vocês, então. Eu só esqueci de falar, e a gente tem uma água saborizada e tem um bolo de pão de queijo maravilhoso com caramelos aqui do lado, deu pra gente. E se vocês quiserem, daí refrigerante ou espumante, tem ali, daí é pago e dinheiro revestido também para o Instituto. Só pedir ali pra gente, tem copinhos, se fosse à vontade. Aí os livros de colorir também, se alguém ainda quiser. Então, o valor do custo que a gente fez produção, que era R$40. Obrigada. Então vamos começar a nossa conversa. Queria agradecer, em primeiro lugar, o convite da Doris. Ela sabe que eu sou uma encantada por ela, por esse trabalho lindo que ela vem fazendo incansavelmente, né? E infelizmente a gente não está num momento, nem do país, nem do estado, que a moda possa ser a prioridade, né? Mas acredito que nós todos aqui, admiradores do trabalho do Rui e da dedicação da Doris e agora da Antônia, vamos estar juntos esperando o momento certo e fazer esse acervo ter um espaço que ele merece, que afinal de contas eu acho que a história da moda do Brasil está contada aqui e a gente não pode ter isso só para nós, né? A gente tem que dividir com a população. E que legal ver gente jovem interessada nessa história. E eu queria agora convidar os meninos a se apresentarem, falarem rapidamente, cada um pouquinho da sua trajetória e depois fazer a primeira pergunta. Então vamos começar com o Jones, que é o mais antigo, digamos assim. Bom, eu sou Jones Machado, eu sou jornalista, publicitário e comecei a trabalhar no Rui em 1983, fui admitido em 84, Confecções RD, que era aqui. E então, desde então, eu já trabalhava em moda desde 74 e o Seu Rui foi para mim o máximo, né? Foi o início da minha carreira, o início da minha vida e que realmente foi uma grande mudança. Pós Seu Rui, pós essa casa, muitas coisas aconteceram na minha vida, enfim, eu hoje volto para a moda novamente. Essa casa tem para mim, é muito especial. Eu comecei trabalhando naquela sala ali, onde é a sala do Seu Rui, né? Que era modelagem, aliás, tinha várias salas aqui. A Dona Doris tinha uma sala aqui também, tinha uns depósitos, tinha um corredor, enfim, era uma maravilha. Sempre em todos os lugares. Todos os lugares. E aqui, então assim, a minha vinda, eu comecei a trabalhar na Mariante, na antiga fábrica, que era o Prêt-à-Porter, onde iniciou realmente tudo, né, assim, a nossa vinda para cá em decorrência disso, o Prêt-à-Porter da Mariante, e eu trabalhei durante de 83 uns 6 meses na Mariante apenas desenhando. Numa mesa, não dava palpite, não falava nada, eu só desenhava, o Seu Rui achava tudo lindo, e eu desenhava, e era tudo lindo, e até ser admitido aqui na Confecções RD. Mas aí eu vim para cá, nessa sala, e é onde tudo começou. E a minha primeira tarefa foi um desfile maravilhoso, um desfile lindo, que tinha a Daisy Nunes, né? Foi o primeiro desfile da Daisy Nunes, que eu me lembro levou o Juvenil. No Juvenil. No Juvenil. Não foi Não, foi no Juvenil. Não foi no Plaza? Não, Juvenil. Não, foi Juvenil. Aí foi um desfile lindo e, enfim, tive momentos maravilhosos aqui nessa casa, nessa sala, aqui nesse ambiente. Porque também tinha as vitrines também, depois vamos contar a história das vitrines, que era mais lenda, uma história complicadíssima. Mas enfim, e aí a minha vida continuou e eu bem feliz da vida, saio daqui, vou fora, vou viajar, volto e sempre sou ligado aqui ao Rui, porque ele está, a empresa, a Dona Doris, a família Schor, o legado do Seu Rui está dentro de mim. Então assim,
E eu fico muito emocionado por estar aqui e ver tanta gente bacana, tanta gente legal, gente que está começando na moda agora, querendo entender essa história do homem que representa um grande nome da moda brasileira, na moda mundial também, enfim. Um homem que construiu a sua própria história, com o seu trabalho muito digno, um trabalho muito importante, um trabalho que muitas vezes assim, a moçada não reconhece, né? Porque não é culpa da moçada reconhecer. Nós somos assim, nós esquecemos muito rápido os nossos talentos, as pessoas que vieram antes de nós, né? Então assim, o seu Rui foi uma pessoa fantástica, ele é ainda uma pessoa fantástica, porque os ensinamentos deles estão em todos nós, né? Daqueles que tiveram a oportunidade de conviver com ele diariamente, ou daqueles que eventualmente conviveram, e daquilo tudo que ele representou, não só na moda, mas também na comunicação, na ousadia de ser o seu Rui, que é uma coisa muito importante, tem que sempre ser lembrado. E maior de tudo é tudo isso que ele deixou, e hoje nós estamos reverenciando ele no dia de Santa Catarina, o dia da padroeira da moda, e que ele trouxe essa tradição para cá, e que eu continuo cultivando também nos lugares que eu trabalho. Eu herdei essa homenagear Santa Catarina, hoje fiz homenagem a Santa Catarina no lugar que eu trabalho, enfim, e isso é importante também, isso também é uma das coisas importantes. Essa memória, tá bom assim? Agora eu quero lembrar que eu trabalhei aqui, e aí quando eu saí, eu liguei para a pessoa que está ali, Fernando Belmonte. Aí Fernando Belmonte veio pra cá e me substituiu. É isso. Agora, sério. Nem sei, 85, por aí. 87, já faz tempo. Eu estava com Eu não me lembro. Aí eu estava tentando lembrar. Eu tenho memória muito fraca. Eu pra mim era boa, eu lembro tudo. Eu entrei pra cá, eu já tinha trabalhado antes na XDC, eu tive a sorte de trabalhar com o Chico e com o César também, eram grandes exponentes da moda aqui no Rio Grande do Sul. E o que eu me lembro da época é que vocês fizeram um concurso, que as pessoas que estavam num jornal, a gente veio aqui, teve uma entrevista, vocês deram uma tarefa de desenhar uma coleção inspirada no Rui. Vocês selecionaram 3 pessoas, cada uma para coisa específica, eu era para desenho, tinha a Lúcia, que tinha feito escola de moda nos Estados Unidos, e que ela ficou mais da parte técnica, e tinha uma outra menina que eu não me lembro do nome, que era mais de modelo, de próprio e tal. E meu primeiro chefe aqui, então, foi o Jones, passando essa transição, explicar que eu tinha que chamar de seu Rui e a Dona Doris, eu misturei tudo. Isso mesmo, sempre. E isso ficou super marcado, eu acho que até ano passado, que a Dona Doris me chama de Doris, ou de Rui, ele me dizia, eu não conseguia, eu falo sempre, seu Rui e a Dona Doris. E foi uma experiência fantástica na minha vida, que realmente deu a base de tudo que eu sou hoje, com certeza, porque eu tive 2 fases aqui, como vocês falaram. A primeira, que foi essa primeira fase, que foi muito mais dedicada a quando o Johnny sair e pegar as coisas que ele estava trabalhando, as malharias, as licenças de cor e fazer os desenhos dela. Só para explicar um pouquinho, acho que a diferença, então, Rui e alta costura, os vestidos de festa, os vestidos maravilhosos que todo mundo conhece do Rui, isso o Rui fazia, ele desenhava, a gente não tinha influência nenhuma, isso ele fazia na casa do lado, com os clientes diretamente, era um serviço que a empresa... O que a gente trabalhava eram essas coleções que se faziam para outras pessoas, ou empresas que nos contratavam para fazer uniformes, como o da Brigada Militar, o Colégio Bom Conselho, malharias que tinham licença, Célia e outras e tal. Sinodal, que ele fez. Então teve toda uma continuidade de trabalhos que começaram com o Johnny estava aqui, que eu herdei, e que depois acabaram contigo muitos anos depois, né? E essa era a nossa função. Mas, então, nessa primeira etapa foi realmente trabalhar muito nesse produto, com essas licenças e tal. E aí eu saí depois daqui, eu resolvi estudar em São Paulo, eu fazia arquitetura, aqui em Porto Alegre não tinha escola de moda, eu resolvi fazer o IMB Morumbi de São Paulo, por isso que eu saí. E detestei São Paulo, fiquei lá por 1 mês, achei que a cidade era muito grande, que eu não ia nunca viver lá, eu queria voltar para Porto Alegre.
E eu voltei, mas eu montei a minha empresa por 4 anos, que chamaram Fernando Belmonte. E já era difícil economicamente no país naquela época, então durou 4 anos. E aí eu fechei a empresa e voltei a trabalhar para cá. Que no finalzinho da empresa eu já estava fazendo a gente estava sempre se encontrando, a gente sempre foi super amigo durante esses 5 anos mais ou menos que eu estive fora daqui. E na época a gente começou a conversar como renovar a marca Rui. E foi um trabalho maravilhoso de conceito e que deu a base. Como eu nunca pude fazer a universidade de moda, porque não tinha na minha época aqui foi a minha universidade realmente que me ensinou na prática a trabalhar com coisas que fez o profissional super diferente que eu sou hoje em dia, que eu não sou um designer, eu sou um designer que trabalha com conceito, que trabalha com produto, que se mexe em tudo, que dá opinião em tudo que tem que fazer. Desde o desenho das lojas, como a gente fez aqui o desenho da loja, como o conceito de um desfile, como as fotos que vocês estão vendo desse catálogo que está aparecendo aí, que a gente fez junto, e que a gente trabalhou no conceito de como renovar a marca, como mostrar mulheres jovens indo comprar aqui no Rui, e elas, com a ajuda da Stefania, organizando a parte de produção, e os fotógrafos maravilhosos, o Raul Krebs e os stylist e tal. Então, esse trabalho deu a base para... E a Dona Doris, ao mesmo tempo, sempre me disse, tu tem que fazer alguma outra coisa, tu tem que ir embora daqui, aqui tu não vai ficar, né? Ela sempre me dizia isso, e ela me... E o Rui também dizia. Os dois, me impulsou. Vende teu carro e vai, né? Eu fui. E eu fui e saí daqui, eu fui estudar inglês, na verdade, de férias, por 1 mês, e eu liguei para eles de Nova York, eu disse, estou adorando aqui, acho que queria ficar mais 1 mês, dá para ser? Ela me disse, claro, fica mais 2 meses, ela me disse. Mas só vem em agosto que a gente tinha um desfile, aquele do juvenil, e tinha que fazer o catálogo. E aí eu voltei, depois de 3 meses em Nova York, vendi, entreguei o apartamento que eu tinha, e vendi o carro e as coisas, e fui embora morar em Nova York, graças a vocês e toda a educação que vocês me deram, com certeza. E desde 96 que eu moro fora já, mas todas as vezes que eu venho a Porto Alegre a gente passa pelo menos um dia juntos. Ano passado a gente passou uma tarde maravilhosa, almoçamos lá no São Pedro, depois fomos caminhar na Praça da Alfândega, os 13 conversando, e sempre foram a inspiração maior da minha vida, de todas as experiências que eu sempre tive. E nas nossas visitas a Nova York? Sim. As visitas em todo o mundo hoje, eu viajo muito a trabalho, mas em todos os lugares que eu vou no mundo eu me lembro dos dois me dizendo, eu adoro isso, ou cachorro quente em Berlim, ou vinho com queijo em Paris, ou todas as referências das coisas que eu aprendi com vocês que eu hoje tenho possibilidade de fazer. E então eu saí daqui em 96, daí passou um período até que você começou aqui. Provavelmente teve mais algumas pessoas que auxiliaram a casa. Eu me lembro que antes de mim, eu cheguei em 2004, a gente já tinha a Alessandra, que ajudava nas fichas técnicas. Daí quando ela saiu... Mas não o trabalho que vocês faziam? Não, era um trabalho que estávamos junto com ele, né? Era um trabalho para a casa inteira. Eu acho que ela participava mais de todos os setores, né? E daí eu acabei... meu nome é Stefani, eu sou aqui do estado, sou de Porto Alegre, e eu sou graduado pela Universidade Luterana, ali de Canoas, e quando no início do meu curso eu já tinha uma experiência no sapato, e daí eu busquei uma experiência no vestuário. Daí foi quando eu bati aqui na casa, né, meio sem entender um pouco de como seria, se existia essa possibilidade, mas eu bati na porta. Então acho que é isso, a gente tem que ir atrás das coisas que a gente tem uma intuição, né, a gente tem um feeling e bati. A primeira pessoa foi a Dona Doris, que eu falei, daí depois eu trouxe uns desenhos para ela e ela tinha um evento grande na época, tinha um casamento grande, e daí ela ficou de me dar uma resposta e demorou uns dias.
Eu disse, eu acho que não deu certo, não vai ser agora. Vou ficar no sapato mesmo. Mas de repente, eu no dia lá, eu liguei de novo, ela disse, não, me desculpa, porque a gente estava num evento, uma correria de um evento, era um casamento, não agora. Mas vem que a gente vai iniciar um trabalho. Daí a minha primeira coisa a fazer aqui foi dobrar tecido, né? Eu achei que eu ia fazer já um desenho, uma coisa, e eu vim enrolar tecido, botar botão, enfim, todas essas coisas que um estagiário, né, ele tem que passar por isso para entender. E a dona Dória dizia, tu vai ter que entender o que é o ordume, o que é a trama, tu tem que pegar o tecido para saber o caimento, enfim, tu tem que começar de algum lugar. E daí eu fiquei um tempo, ajudei na modelagem, ajudei nas fichas técnicas ali no departamento que era a fábrica. Né? Era a Lúcia? Era a Lúcia que fazia. A modelista. E depois, passando um tempinho, assim, que eu acho que o seu Rui ficava meio me observando. E daí ele não se intrometia muito, porque até então eu estava mais com a dona Doris. Depois eu comecei a participar também do jornal, que ele desenhava muito pro jornal, daí ele tinha a parte da cor. Que eu colocava a cor. Então eu ajudava ele nesse cotidiano, que era um cotidiano bem puxado, porque o seu Rui ele estava sempre ou escrevendo ou desenhando. Essa era o ritmo dele, era um atleta, assim, muito condicionado. Ele estava sempre criando coisas e com prazos, né, para fazer. Então daí a gente conversou, daí eu tinha os desenhos que eu já tinha mostrado para a dona Dóris, ele olhou, ele achou bonito, ele disse, mas como é que a gente faz isso aqui? Como é que tu acha que executa esse desenho? Porque papel aceita tudo. E como é que a gente vai elaborar isso? Daí eu tive que dizer, olha, eu não sei, eu estou aqui para aprender. Daí ele disse, não, então tu tá no caminho certo, porque a gente precisa de pessoas que tenham essa vontade de aprender. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje, assim, de ter vocês aqui hoje, porque, sem dúvida, se tinha uma coisa que o seu Rui sabia fazer muito bem, era reunir pessoas. E ele gostava disso, pessoas variadas, das mais diversas idades, com as profissões diferentes, enfim, ele gostava disso. Ele tinha essa... Estava sempre aberto. Ele estava sempre aberto, ele tinha esse dom de reunir as pessoas perto dele, né? E de conversar, e de falar das coisas dele, Então eu acho que ele fica bem feliz com esse momento. Sim. Então agora eu queria fazer uma pergunta, a mesma pergunta para os três. Podemos inverter a ordem, vocês sabem. O que significou como ser humano para vocês e também como profissionais de moda essa convivência tão intensa e tão rica com o seu Rui e a dona Doris? Bom, para mim muita coisa, né? Assim, mas uma coisa que eu aprendi, eu acredito que tenha sido uma confirmação. Uma confirmação, uma coisa muito simples, que para nós que trabalhamos com moda, que é o livre criar. Né? O livre criar, aquilo de você se jogar e acreditar no que você está fazendo, não por uma questão de convencimento, convencer os outros, mas a tua verdade. Né? E seja o que for, você tem que acreditar. Eu trabalhei com o seu Rui muito próximo. E ele sempre me permitiu a ousadia, criar. Né? Ele nunca disse pra mim, não gostei, acho que não. Ele nunca disse isso pra mim. Ele sempre permitiu, até as coisas mais enlouquecidas que nós não íamos fazer, ele sempre permitiu, ele sempre ousou. O exercício da criação, aquela coisa do criar livre, e isso eu carreguei pra minha vida toda. O seu Rui gostava muito de arte, né? Ele é arte, ele é uma pessoa que viveu muita arte. E aquelas pessoas que gostam muito de arte, elas são livres para fazer isso, para usar, para carregar, né?
e a sua verdade. E eu sempre gostei muito de arte. Eu passei desde a minha infância e, enfim, visitando museus, fazendo exposições, curtindo, fazendo escolinha de arte da SEC, aquele livro da prefeitura, essas coisas todas que tinham, que não existia escola de moda na minha época aqui em Porto Alegre. O máximo que tinha era um curso de figurinista no Senac, e eu fiz. Eu fui lá e fiz. Claro, não, fui fazer tudo de figurinista. Não existia nada para poder fazer aqui em Porto Alegre. E eu gostava sempre de moda. Então assim, quando eu cheguei nessa casa e bati, porque eu trabalhava em outros lugares antes, né? Aí eu vim aqui com a cara dura, né? Com a coragem, bati na porta, né? Eu tinha saído de uma empresa, de uma grande amiga minha, de duas amadas, né? Que é a Neuzinha Durgante, né? Verdade, eu sei. A Neuzinha Durgante. Era a Mimolé, com a Laísa Rascolheiro Machado. Que eu, casualmente, tinha, antes de tudo isso, trabalhado no escritório de contabilidade e tinha aberto a empresa, a Mimolé. E aí eu disse, vou trabalhar com elas quando elas fizeram. Aí eu fui, elas me contrataram. E aí, quando acabou a empresa, eu vim bater na porta do seu Rui. Né? Eu queria trabalhar com o melhor, eu queria trabalhar na melhor casa, porque o aprendizado meu seria muito válido, não adiantaria eu ficar rodando, eu queria ficar na melhor casa. E aí fui recebido. E aí, desde o primeiro momento, desde o primeiro dia que eu estive aqui, que eu entrei nessa casa, o seu Rui me permitiu esse livro criar. Cria, 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 cria. Não teme. Vai usando. E isso foi uma coisa que vai para a minha vida inteira, que eu carrego até hoje a minha vida inteira. Hoje eu me permito criar, e é uma coisa dá resultado. Né? Quando a gente se inibe, se a gente se encolhe diante de um problema da moda, a gente não sai dali, a gente fica estacionado dali. E quando a gente permite, aí é uma questão também de quem assina, né? Seja um arquiteto, seja um decorador, um cabeleireiro, né? Enfim, quando seja um criador, um responsável do produto, seja que for, ele tem que ter a sua verdade muito presente cada dia. Ele tem que acreditar no que está fazendo, porque a pressão em volta é muito grande para que se vá para outros caminhos. Mas a gente tem que ser persistente. E isso o seu Rui sempre me ensinou. Esse foi um grande aprendizado que ele sempre me passou, e eu sempre levei, porque o mais bonito da gente, nós que trabalhamos com moda, é acreditar na nossa verdade, no nosso trabalho. Lógico, tem muita pesquisa. Quem trabalha com moda, e o Fernando sabe disso, você também sabe, ninguém trabalha 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. A gente trabalha 24 horas. A gente acorda pensando em moda, a gente vai dormir pensando em moda, não é isso, Fernando? A gente trabalha 24 horas. Até no sono, a gente já está imaginando alguma coisa. Assim, a minha vida inteira foi trabalhar na moda 24 horas. Quando eu parei, fui trabalhar em outros ramos, mas sempre ligado com moda, foi um aprendizado do seu Rui também. Né? De parar, sempre, o seu Rui era incansável, né? Ele trabalhava, ele abria todos os setores da moda, da comunicação, ele escrevia, mas tudo ligado com a moda. Ele desenhava, ele atendia a alta costura, atendia o cliente, mas tudo ligado à moda, mas sempre 24 horas. Então isso é uma grande verdade. É a persistência, a insistência. Isso é o que eu aprendi nessa casa. Com a Dona Doris, naturalmente, também, né? Porque a Dona Doris sempre foi ali. Todos nós, sempre foi ali. Criação com disciplina. Mas eu nunca tive problema com ninguém, entendeu? Porque tudo uma boa, tudo ótimo. Mesmo quando eu ficava fazendo as vitrines enlouquecidas, né? Os problemas da lenda das vitrines, de fazer toda a vitrine depois se manchar. Olha, aí quando eu não gostava, abria essa janela, eu não gostei, desmancha tudo, eu faço de novo, né? A Dona Rose que eu diga, né? A Dona Rosa Amada. E aí, enfim, então tudo isso são coisas que aconteceram nessa casa, que muitas vezes as pessoas não sabem, né, da nossa relação, como é que é o nosso dia a dia, aquele vir pra cá super cedo, ficar, e aí vai pra casa, continua trabalhando, olha qual é a cor, tal e tal. E o seu Rui dava essa liberdade. Né, quando nós criávamos, assim, eu enlouqueci numa época que não tinha recursos. Os fabricantes licenciados, né, Dona Doris? Não tinha recursos, não tinha grandes máquinas,
Não tinha nada aqui. Os italianos lá da Serra, de Caxias do Sul, recém estavam adquirindo grandes máquinas para fazer jacquard. E nós, eu quero fazer jacquard, seu Rui, então vamos lá. Então a gente fazia, quero fazer bordados de chilier na malha. Ninguém fazia isso. Ninguém queria fazer isso, porque fazer chilier em malha no tecido comum já é complicado. Na malha piorou. E a gente ia, vamos estampar emborrachado na malha. Ninguém fez isso. Vamos fazer. Vamos estampar na malha. Ninguém fazia. Vamos fazer. O seu Rui sempre ousou. Às vezes queria, vamos fazer colinhas, não sei o quê. Vamos lá. Aí, coisas lindas que a gente sempre, que ele estimulava. E ele era uma máquina de estimular a gente. Seja no colorido, no ousado. O seu Rui é um dos grandes coloristas da moda. Mas talvez seja um dos grandes, assim, um grande nome do colorismo. Ele sabia colorir, ele sabia conjugar as cores, sabia misturar, ele sabia, tinha equilíbrio, né? E isso eu também aprendi com ele também, a usar, a querer. Então, enfim, essa é o grande legado. O livre criar talvez seja a coisa mais importante que eu carreguei na minha vida. A questão da verdade vale para a vida também, não só para a profissão. Não só para a profissão, para a vida. Né? Tu criar tudo, tu ousar, ter coragem de usar, ter coragem de mudar, ter coragem de reconstruir, de se reconstruir, ter coragem de várias coisas na vida. Né? E é só o aprendizado disso, né? Do livre criar. A gente faz uma coisa, daqui a pouco faz outra, e depois faz uma de novo, e não ter o medo, o temor disso tudo. Encarar, enfrentar. E talvez esse é o grande aprendizado do seu Rui. O seu Rui disse assim, eu sempre disse, seu Rui vai fazer uma coisa agora. Tá, eu ia embora, aí viajar, né? Eu ia embora, tal, aí voltava, o que é? Voltei, vou fazer de novo. Tal. Então isso é uma delícia, sabe? O seu Rui sempre, tudo bem, tudo ótimo, tudo maravilhoso. E é isso aí, entende? E é isso que é a grande paixão. Eu chamo o seu Rui até hoje, eu não tenho coragem de chamar de Rui, nem pensar. Eu chamo Rui, né? E Dona Doris muito menos, né? Vou chamar Dona Doris de Dona Doris, né? E Doris já não tem essa coragem, né? Enfim, né? Tem pessoas tem, né? Enfim. Mas, enfim, a gente... Então é isso. Eu acho que essa grande questão é o livre criar, né? Você vai, essa verdade, né? Aquela coisa do que a moda não incomoda, né? Porque são frases que o seu Rui dizia, cada um quer essa verdade, não sei o quê. Mas eu acho que a moda incomoda. O seu Rui, se a moda não incomoda, mas a moda incomoda. E acho que a gente aprende com o incômodo da moda, a gente se reinventar e criar novas possibilidades, né? Aí o Fernando, né? Eu quero aproveitar essa parte das cores e fazer uma pergunta para o Stefani sobre as cores, que é um aspecto que te chamou sempre muita atenção, e eu queria que tu falasse um pouquinho disso antes do Fernando falar, e claro, do significado da presença dele na tua trajetória profissional e pessoal. Quando me convidaram para falar sobre o processo criativo, porque hoje a gente está aqui para falar basicamente disso, eu disse, falar do processo criativo do seu Rui, que é tão... Em primeiro lugar, ele tem muitos anos, são 50 anos, né? Mais de 50 anos de trabalho. 60 anos. E falar de um processo criativo, eu acho que eu talvez não teria uma capacidade para assim, pela complexidade. Então eu digo assim, não, vou me deter a um ponto, que é uma coisa que me marcou muito, como acho que marcou também, que é a questão da cor. O seu Rui começava, às vezes, um projeto pela cor. Nem era tanto o shape, nem era tanto a forma. Mesmo porque ele já tinha muitos desenhos, às vezes, na gaveta, porque ele estava sempre rabiscando, esboçando. Então ele já tinha um leque. Ele já tinha um repertório de desenhos. Então, às vezes, era só escolher a cor e colocar ali. Então ele chegava no ateliê, ele dizia, olha, essa cor tem uma cliente ou tem um projeto para alguma empresa e é uma cor, eu preciso dessa cor, e ele começava a falar dessa cor, também da conjugação das cores e quanto as cores uma interferia na outra. Então ele tinha essa visão também técnica, né, da luz batendo sobre a cor. Ele sabia também que uma determinada cor, ela passava uma mensagem, ou uma combinação de cores, tinha uma mensagem, e aquilo podia falar alguma coisa,
podia ser uma mensagem até política, podia ser uma mensagem ou só para embelezar também, enfim. E ele tinha essa característica de ser um colorista. Então, o projeto dele, como ele era muito imaginativo, assim, ele conseguia imaginar os cenários. Então, ele conseguia imaginar fulano com aquela cor, a Beltrana com outra cor, e ele fazia uma programação visual. Acho que ele era muito ligado também nas personalidades das pessoas, né? Ele levava isso em consideração, que tinha uma alma ali atrás daquela mulher. Isso e é uma coisa que ele dizia, assim, podia somar, né? Podia passar essa mensagem. Uma mulher mais vibrante, ou uma mulher que não vai ficar tão vibrante naquele evento, enfim. Então ele jogava isso muito e ele conseguia um efeito visual de programação visual, né? Que daí além de produto ele tinha essa característica. E nos projetos das escolas que a gente fazia, eu não sei se daqui é uma apresentação. Bom, depois a gente vai ver aqui. Isabela, ele fazia isso, né? Ele conseguia dar uma individualidade a cada um, porque eu trabalhei com os uniformes, eu cheguei na casa para fazer para aprender, e em seguida algumas empresas e as escolas começaram a nos solicitar uniformes. E daí a gente começou a trabalhar intensamente nisso, e ele já com 80 anos, ele tinha uma disposição de ir nas escolas, de ver como as escolas funcionavam, conversar com as pessoas das escolas, ver como os alunos estavam se vestindo, enfim, e pensar nessa... Esse foi um projeto que a gente fez para o IPA, né? Ele estava muito na função, aqui na camiseta ali, ele queria que essa camiseta tivesse várias cores, então ele colocou a questão do listrado, né? E que esse listrado teria todas as cores que ele estava imaginando que podiam fazer parte daquela escola, e esse é um projeto do... E daí, claro que a gente não guardou todas as peças, não tem ainda todas as peças, né? Mas a gente desenvolveu uma coleção onde a gente, além de apresentar o desenho, a gente apresentava a modelagem, apresentava as fichas técnicas, fazia a implementação do uniforme. Então é um trabalho de design com toda uma metodologia bem intensa e num ritmo de 4 anos. A gente fez muita coisa, né? Que às vezes a gente tinha que disputar. Outros setores da casa disputavam o espaço. A alta costura já estava ficando assim, esse ruim não para na casa, ele está assim. A gente precisa dele aqui também. E ele tinha um ritmo, já com 80 anos, ele manteve um ritmo de viajar. A gente ia para a serra, também fizemos sapatos na serra. Bem. Essa é a rede sinodal, que é a São Leopoldo. Ele também pediu para ter a questão das listras, em uma parte que era onde reuniam todas as cores. Então, cada cor representava um ensino, né? Ensino fundamental, ensino médio. Então, mas que no intervalo todas essas cores estariam juntas, mas ao mesmo tempo cada uma dava uma individualidade para aquele grupo. Então ele sabia isso, que as pessoas precisavam buscar essa individualidade. Ele sempre teve muito cuidado do conjunto, né? Da sempre programação. Como também no Bom Conselho, né? Ele sempre imaginava a hora do recreio, aquelas crianças juntas, aquela mistura de cores se misturando. As cores se misturando. E no sinodal foi a mesma coisa. O sinodal até cueca, né? Sim, se fez muita. A roupa interior do IPA, né? Tu considera, Stephanie,
que esse aspecto, então, foi um dos mais marcantes na tua passagem por aqui, na tua trajetória, tu enquanto profissional de moda, essa questão da estética, das cores, da personalidade. Sim, isso marcou bastante. E claro, esse foco que o Sorvete tinha muito grande, que ele chegava no ateliê, ele já estava com uma ideia e ele tinha que desenvolver aquilo, ele tinha que buscar. E às vezes a gente abria as cartelas e ia buscar esse plano. Que cores tem ali, ou tinha que desenvolver de repente numa empresa, as cores, o tecido com aquela cor. Então era um trabalho bem. Ele tinha muito autoral. Assim. Uhum. E pessoalmente, assim, como ser humano, que valor dele te marcou e te faz lembrar, e até hoje tu pensar como que ele agia? Alguma coisa que tu aprendeu aqui dentro? Menino, né, que era mais jovem e momento de aprendizagem. O Sr. Rui, ele era uma pessoa muito leve, assim, no trato, né? A gente tinha uma rotina de trabalho muito intensa, mas ele procurava suavizar as coisas, minimizar os problemas, porque desenvolver coisa não é fácil. Desenvolver produto é um trabalho 24 horas, porque a gente vai para casa e fica pensando ainda naquilo. E ele chegava uma hora no ateliê ali, no final da tarde, e ele descontraía, às vezes contava uma piada, que ele sempre tinha uma piada. Nas próprias palestras também, isso aqui que a gente está fazendo para ele é muito fácil, porque ele já contava uma piada e ele já ganhava o público. Então, ele sempre tinha esse bom humor. Assim. Então, eu acho que ele me marcou nisso, porque é difícil o dia a dia, é difícil. A costureira tem um trabalho, às vezes ela não está acertando colocar uma manga, ou às vezes não ficou como ia ficar, teria que ser, ou não chegou o bordado, ou não chegou, enfim, não chegou o botão, às vezes por causa do botão, enfim. Cada um tem os seus problemas. São muitos processos ao mesmo tempo, né? São muitos processos e às vezes cada um tem as suas coisas. E tá, né? Então ele conseguia amenizar, olha, já são 5 da tarde, a gente vai para casa, não vai levar esses problemas daqui para casa. Então ele tinha esse cuidado com os profissionais que estavam junto dele. E tu, Fernando? Desconta. Esse momento do final da tarde, para mim, era um dos mais favoritos, quando a gente se achava os 3, ou 4, às vezes, dependendo de quem fosse, tomando champanhe e conversando sobre as coisas. Sempre tinha uma piada gostosa, sempre tinha uma descontração dos problemas, né, para começar o novo dia. E isso é super importante da gente continuar fazendo na vida. Mas são tantos aprendizados aqui que é difícil dizer quais são os mais importantes para mim, mas com certeza todos eles fazem parte da minha vida. Para mim, uma das coisas mais importantes é a relação dos dois, da Doris e do Rui, que para mim são uma pessoa, né, que da onde eu tiro as experiências, mas juntos, esse balanço de vida que para mim eles tinham, esse lado criativo e leve dele, e esse lado da organização, e de nos manter sempre no calendário e nos lembrar das coisas. E isso eu levei para a minha vida, não só, mas os dois. Eu sempre admirei o profissionalismo e a maneira deles enfrentarem a vida, e o empreendedorismo da Doris e do Rui, e da criatividade dele, da intensidade que ele amava as coisas, e como a Doris fazia essas coisas acontecerem, não importasse as limitações que a gente tivesse, e se não fosse por essa conexão dos dois, que me fez entender o quanto é importante uma pessoa ter esse outro lado, essa junção de duas personalidades que são completamente diferentes, mas se complementam. Para mim, essa é uma das coisas mais importantes que eu tenho na minha vida hoje, parceiro, que é fantástico, que é super diferente de mim e que eu sempre
tento me lembrar da relação de vocês nesse sentido e deixar o outro lado também se expor e me ajudar a resolver as minhas questões e as minhas frustrações e executar as coisas que eu quero, mas de uma maneira que seja mais fácil, para ajudar a uma vida melhor. E eu acho que isso vocês me ensinaram com certeza, fora de moda, mais de vida. De moda é uma coisa constante, a acessibilidade dele com as coisas, a visão dele de estar sempre na frente. Às vezes a gente ia falar de alguma ideia nova que eu chegava super interessado, a gente já sabia de tudo, já sabia quem fez, quando fez, qual era a cor, e ele me dizia, mas isso foi inspirado em não sei das quantas, tipo, muitos anos atrás, não é tão novo assim, eu acho que... E ele sempre me dizia, eu não tenho medo das outras pessoas que venham com outras teses, eu gosto de aprender as coisas novas, porque quando eles veem, eu já estou na frente da competição. Como é que era a frase que ele disse? Ele já sabia, né? Não, que a gente não devia ter medo de competição se a gente estivesse sempre estudando e se aprimorando para aprender, né? Se a gente parasse, aí que era o problema. Que as pessoas que tinham medo de competição, elas que paravam na vida, paravam de aprender, né? Não se interessavam mais que aprender, porque eu já sei tudo, eu já estou... E ele tinha tudo para estar nessa posição. Ele desenhava as roupas de toda a alta sociedade do Rio Grande do Sul e do Brasil, e primeiras damas e tal. O que eles fizeram, quando eu vim trabalhar aqui, eles já tinham feito muito, muitas pessoas estariam só desfrutando do que eles fizeram, mas teve sempre essa continuidade de querer sempre fazer mais, de querer se renovar. E eu acho que isso é uma das coisas também que eu aprendi com ele, nunca, não sei se é não estar contente, mas é aproveitar as coisas, saber o que a gente faz, mas também querer sempre conquistar mais coisas, aprender. Mas quando eu falo conquistar coisas, é no sentido de aprendizado, de exploração, de transformação. Eu acho que isso que eu também aprendi com ele. Aproveitando essa tua fala, aquele momento de um novo Rui, um novo conceito, conta um pouco de como foi essa transformação, como que ele respondia às tuas ideias novas, na verdade eu acho que vocês construíram isso juntos, né? Como que foi esse momento? Conta um pouquinho pra gente, fala de quando a Maison parou de ser fechada e teve a vitrine. Como é que foi essa transição? Eu imagino a animação dele nesse processo todo, né? Eu queria que tu relembrasse um pouco pra nós como foi esse novo conceito do Rui, da marca Rui se renovar. A moda está mudando e continua mudando muito rápido, né? E naquela época, claro, tinha a Maison e tinha a boutique aqui, que quando o Jones trabalhava, tinha uma linha de prêt-à-porter que se vendia na boutique, e era um outro mundo, era um mundo onde o mercado brasileiro era fechado, as pessoas não viajavam tanto, não tinha tanta informação, então... As tecelagens eram maravilhosas. As tecelagens eram maravilhosas. Essas tecelagens foram fechando, o mercado foi abrindo para outros produtos, o mundo mudou, o mundo se abriu, e o que aconteceu nos últimos 30 anos é incrível de velocidade de conhecimento, de transformação. E naquela época, o que aconteceu, a loja tinha fechado, a loja estava na parte de baixo da alta costura e era bem mais reservada só para os clientes de alta costura. E quando a gente começou a conversar, a ideia foi de trazer de novo essa loja, de abrir o Rui para o público, mas de estudar o que era o Rui. Porque eles fizeram tudo isso, 50 anos, 40 anos, quando eu vim para cá. Fizeram muitas coisas, tinham toda uma história de Rui e Doris. Quase que intuitiva. Intuitiva, né? Que precisava ser... Naquela época não se falava em marketing. Exato. Nem conceito, né? Nem conceito. Começando essa coisa de conceito. Então, o meu trabalho com eles foi esse, de entender o que era o conceito Rui, quais eram as cores que eram Rui, mas as cores mais importantes, Rui que era o preto e branco sempre, e a combinação daí quando tem as cores para fazer esse conjunto harmonioso dele. Mas a gente fez toda uma pesquisa nos acervos, tu ficava dobrando tecido quando tu começou aqui, mas eu passava horas naquele sotão ali na casa do lado, arrumando, empilhando revista, organizando artigo, lembra? E era bem quente, aquele sotão não tinha ar-condicionado no verão. Mas a gente tinha um terracinho do lado que era ótimo.
Mas era entendendo o que era o Rui e selecionando as coisas que se repetiam em todos esses anos de Rui, para a gente conseguir montar um mapa do que é o Rui, o que é esse estilo Rui, e começar a colocar de uma maneira mais científica, digamos, e organizar isso. E eu acho que isso foi uma super educação para mim, porque eu não tinha nenhuma formação de como montar um conceito, de como organizar isso de uma maneira. Era uma coisa intuitiva de novo, mas sabendo que a gente tinha que conseguir. E foi de abrir essa casa que era fechada, que tinha que bater na porta, na campainha que abriam, que já dava medo das pessoas, como é que a gente ia quebrar o medo das pessoas de vir para o Rui. A gente acha que nunca quebrou esse medo, mas a gente tentou. Mas foi um trabalho super bonito, que a gente abriu as vitrines na casa, fez um desfile que a gente fechou todo o jardim com toldos e fez um desfile maravilhoso. Como é que desbravando os anos 90, né? É. Isso. Foi em 94. Como não tinha, não, 90 mesmo. 95. 94, 95, é. Foi o período que eu Quando a cheguei. gente veio, a gente fez a reforma na casa. As joias da vazadas. reforma. O desfile foi no final da reforma, a gente construiu aquela... E era dessa ideia que eu estava falando, a Chile Malman, foi o primeiro desfile da Chile Malman. O desfile foi onde era uma boate ali, aqui, onde é o... Sim, onde é o que fez os catálogos, na Guedes. Ah, o Cretes, Tinha 3 quadras de fila para entrarem, porque ele era o manequim, ali ele. E ali eu fiz joias com 200 gramas de ouro puro. E então, foi esse desfile, a gente fez os catálogos e depois eu fui embora, mas continuei voltando. E ele é animadíssimo, feliz com todas essas mudanças. Sempre, eu acho que, mas é isso que proporcionou da gente fazer, porque ele não era uma pessoa insegura, ele não é uma pessoa que queria dizer eu sou o Rui e a minha palavra final. Eu nunca ouvi isso dele em nenhuma situação. Ele sempre ficava super interessado e a gente sempre respeitava, porque eu acho que a gente não estava sendo aqui o criador de nada, a gente estava sendo o intérprete do estilo Rui em outros produtos. Eu sempre achei que o que a gente estava falando. E quando as pessoas me perguntam, já tu é um designer ou agora tu está mais um administrador? Eu sou um administrador de empresas de moda, de luxo e tal. Eu disse, mas eu sempre fui isso, eu acho. Eu nunca fui. Eu sei fazer um vestido e tal, mas eu nunca tive um estilo, eu nunca tive uma visão que seja minha daquilo. E eu acho que é super importante a gente saber. Eu sempre amei moda, eu entendo moda como muito poucas pessoas, eu não sou tímido de dizer isso. Mas eu também sei o que eu sei fazer. Não, eu sei desenhar um vestido, eu posso fazer uma calça, uma camisa, mas eu não acho que o que eu possa fazer chega a um certo nível que são as minhas expectativas. E o que eu faço hoje, o que eu fazia naquela época, é pegar o trabalho dessas pessoas que para mim são excepcionais e ajudar elas a transformar para um lado mais comercial, ou colocar outras maneiras, ou montar esse estilo em volta desse design. Então eu fui muito feliz de estar aqui nessa oportunidade de aprender com a mão na massa, ao mesmo tempo que tinha que dar certo, mas de transformar o estilo Rui de definir mais esse estilo Rui e focar e passar essa conversa de renovação e ter a oportunidade de fazer experiências como a gente fez com esses catálogos e conseguir patrocínio, trabalhar com empresas maravilhosas e foi super interessante. Te dá uma segurança também que eles sempre nos deram, como tu falaste, de que tu trouxesse nunca seria demais. E isso eu não aprendi com ele, porque hoje quando os designers vêm com uma ideia que eu não acho que está correta, eu já digo, não, isso aí não dá. Vai refazer, porque não tem dinheiro, você vai custar muito caro. Ou eu já começo a nem ouvir, eu gostaria de ter aprendido isso um pouquinho mais, então, Fernando, com os dois. Vamos aproveitar que tu está falando sobre isso. Conta um pouquinho de como é hoje esse teu trabalho do Rui para Calvin Klein. Nos conta. Eu acho que... Timidez, sem timidez. Não é timidez, mas é que aqui a gente está para falar do Rui, eu acho que... Mas conta um pouquinho do que tu faz lá, bem resumidamente, assim, o que esse profissional que aprendeu muitas coisas aqui, hoje consegue fazer uma marca tão importante, né, e tão significativa como é a Calvin Klein. Acho que isso é um orgulho para a Doris, né, e para o Rui com certeza.
Eu sou Senior Vice President de Operações de Produto para o Calvin Klein, mas da parte de luxo do Calvin Klein. O Calvin Klein hoje é uma empresa de 9 bilhões de dólares e a maioria do produto que a gente faz é calça jeans, cueca, camiseta, que todo mundo sabe, e é isso que dá dinheiro, é isso que paga o meu salário. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Isso são milhões de pessoas, milhares de pessoas, 25 mil empregados que a gente tem em volta do mundo e que trabalham nesse produto, que desenvolvem isso. Mas volta de novo essa coisa do criador, de ter tido uma ideia e de hoje a gente tem que fazer que essa ideia ainda continue o que ele tinha imaginado. Esse conceito. Esse conceito que se perdeu há uns 2 anos e meio. Eu não deveria falar isso se estivesse gravando, por favor, ninguém. Mas se perdeu um pouquinho há uns 2, 3 anos atrás, quando a empresa contratou o Ralph Simmons, que é um designer belga, e que veio e a empresa deixou ele fazer o que ele quisesse com a empresa. E quando eles me contrataram há 1 ano e meio atrás, quase 2 anos, era porque eles tinham se dado conta que a coisa tinha saído do lado errado e eles queriam que eu ajudasse nessa de voltar a ser Calvin Klein. Então já é um processo agora que já está quase de 2 anos e a gente já está muito longe de chegar perto de uma resolução. E o que eu trabalho, eu faço parte do Global Design Team do Calvin Klein, que são 35 designers. Eu faço a parte de gerenciamento dessas pessoas, que a gente na China, a gente na Europa e tal, para focar o trabalho. Então a gente faz 2 vezes por ano reuniões em Nova York, onde eles apresentam as ideias deles, a gente diz o que é Calvin Klein e o que não é, determina um livro que se faz, na verdade, muitas páginas, as cores, os desenhos e tal, e manda. Para mim, tudo isso que eu faço hoje vem daqui, da experiência com vocês, com certeza, que hoje é traduzida e como a dona Doris tinha razão, eu tinha que ter saído, explorado, metido as caras, e isso que ela sempre me disse, né, vai tentar e ver, né, não tenha medo. E eu já tinha essa segurança daqui de Porto Alegre, de ter trabalhado com os melhores profissionais da minha época aqui, e de ter trabalhado com vocês, ficado amigo de vocês. Então, para mim, tá com quem for, no resto do mundo, para mim é a mesma coisa no final, que são pessoas, são seres humanos como a gente, eles podem gostar do que tu está fazendo ou não, mas não tem muita diferença, para dizer a verdade. E isso é outra coisa. Ana Wintour? Aqui tem a Célia Ribeiro, né? A Ana Wintour é a minha Célia Ribeiro. Quem lidou com a Célia Ribeiro sabe, da Dona Célia, a gente sabia que tinha uns dias que a gente tinha que tratar ela de uma certa maneira, né? Dias que ela era super amiga, outros dias que é a mesma coisa. Não que a Ana Wintour seja amiga, mas geralmente com a Ana Wintour eu tenho que ter, tem que esvaziar as salas, deixar ela fazer o que ela precisar e ter certeza que tem um elevador esperando por ela e tudo mais. É bem mais complicado, mas são adaptações, são variações da mesma coisa, eu acho. E o seu Rui sempre nos disse também que ele vestia as melhores famílias, pessoas famosas que vinham aqui e tal, mas que ele nunca se achava que era amigo dessas pessoas. Ele sempre nos disse, vocês são os empregados dessas pessoas, e vocês têm que se dar conta disso. Prestadores de serviço. Essas pessoas vão convidar vocês para a casa delas, elas vão convidar, mas se lembre sempre de quem vocês são. E eu me lembro disso até hoje. Eu trabalhei com a Sarah Jessica Parker por 1 ano, eu trabalhava com a Sarah Jessica Parker, eu não era amigo dela, a gente sentava no chão, comia, eu saía de carro com ela, o pessoal gostava de fumar no carro, mas eu não era amigo dela, eu sabia que era uma relação de trabalho e eu sempre me lembrei do que eles me ensinaram nesse sentido. Então todos esses aprendizados que eu tive aqui, eu acho que é a mesma, claro, eu sei que tem uma diferença, mas me ajudam a lidar, porque a proporção na minha cabeça pelo menos é a mesma coisa. Para mim a Célia Ribeiro e a Ana Wintour são a mesma coisa. E o Rui e o Calvin Klein são a mesma coisa para mim, são pessoas que tiveram ideias fantásticas, que fizeram coisas que foram revolucionárias para a sua época e que mantiveram uma linha de pensamento, que é uma coisa super difícil, é uma coisa que um artista tem que ter. É muito difícil você fazer uma roupa hoje e amanhã não querer estar inspirado pelo babado ou por o decote que não sei quem lançou. Hoje em dia,
E hoje em dia é ainda mais difícil, porque precisa ter essa atenção de Instagram, precisa ter como manter o conceito, manter um estilo de ser atual e estar competindo com tudo que está acontecendo a cada 5 segundos no mundo. Entendeu? E ter verdade ainda nisso. E ter verdade ainda nisso. E essas pessoas tiveram, então, tem diferenças de proporção, talvez um monte de dinheiro que eles fizeram lá, porque é uma situação que tem influência global, com certeza, o que acontece lá. E o que acontece aqui, infelizmente, não tem, porque o governo não apoia. E voltamos aí para a questão do Instituto UIA. Eu fico super triste de saber que o governo não apoia porque é moda. Moda mantém muitos países. Na França, eu trabalho numa companhia que vende 9 bilhões de dólares no mundo, entendeu? Porque tem apoio para essas pessoas. E não é só apoio do governo, é o apoio de empresários, é o apoio de gente rica que... Cultural. Eu respeito a cultura. Se a gente não respeitar a nossa cultura, e Rui é a cultura do Rio Grande do Sul, o que acontece aqui? O que é isso daqui? É a Zara e a CIA? Não, a gente tem coisas, entendeu? Tem bombacha, como ele sempre falava, tem Rui, tem outras pessoas aqui que fizeram moda. Se a gente não tiver essa não registrar essas coisas, como vocês registraram, daqui a 10, 20 anos, se alguém quiser fazer alguma coisa, vai ter que começar do zero. Né? Se perdeu isso. Eu só pude fazer o que eu pude fazer aqui, com o conceito Rui, de ajudar a renovar a marca, porque a Dona Doris sempre foi super organizada, de ter as fichas com os desenhos, com um pedacinho do tecido de cada modelo, com toda coisa assim. Eles guardaram essa história. Para mim, me faz mal saber que essa história está se deteriorando, entendeu? Então, é um prazer de poder estar aqui ajudando a divulgar. Assim, no momento que eu vim para cá, que eu estava vindo, eu liguei para ela, disse, a gente está fazendo isso, eu disse, claro, eu quero fazer, no que eu puder ajudar para a gente arrecadar fundos para o Instituto Rui, eu estou lá. Queria fazer uma perguntinha para a Stefane, que vai ter que sair daqui a pouquinho, a gente já está se aproximando do final. Quais as influências do Rui, e já que tu é ligado na história da cor, que cores ele mais gostava de usar? Dá pra gente dizer que ele tinha prediletas ou ele tinha fases? Fala um pouco sobre isso. O seu Rui, ele não poupava nas cores, ele gostava de usar bastante essa forma de identificar o limite, de identificar um momento, de marcar. Então vocês podem ver nas próprias telas, as telas acho que estão à venda, né, Dona Doris? Estão todas à venda e os vestidos também. E essas telas, elas trazem de um pouco tempo, assim, que ele trabalhou, muitas cores. Né? Então, ele sempre conjugava uma cor que ele gostava muito, que era característico, agora eu lembrei, é o azul e o verde. Combinações inusitadas, né? Isso é muito inusitado, né? Poucos, acho, designers, assim, que eu lembro agora, trabalharam tanto essa... E ele às vezes colocava um violeta junto em algum acessório, que é para dar um peso maior. Então era uma terceira cor junto, não só duas cores. Claro que tem, como o Fernando falou, preto e branco, né? Que é esse contraste máximo, né? Ele era usado. Então, rosa e vermelho. E ele gostava de fazer isso de forma muito... Fazer isso nas listras também, que era uma característica de ter as listras. Os xadrezes, então ele usava as cores de E ele tinha um estilista do coração, assim, predileto? Que ele... Acredito que ele viu muita gente, né, mas... Eu acho que marcou muito foi o Balenciaga, né? No início. No início. E depois E essa coisa do corte, né? Do encaixe das peças, porque eram todos retos, túnicas, mas tudo muito cortado. E de repente a saia fazia um movimento porque tinha ali dentro um corte que fazia abrir, né? Então, ele tem essa influência do Balenciaga. Agora eu queria perguntar
perguntar para o Jones de alguma fase, ou vestido mesmo, ou momento, um desfile mais marcante para ti. Todos. É difícil, Todos, né? Essa pergunta é mais difícil de todas. Todos os momentos foram importantíssimos. Não posso dizer assim, mas assim, talvez vestidos bordados, que são muito geométricos, aquelas linhas, assim, será lindo, combinação de cores, sempre inédita. E aquela história também tinha até muito pouco tempo tinha, né? Quando tinha um grande casamento, uma grande festa, né? O seu Rui expõe, colocava na alta costura os vestidos que ele, né, que iam para a cerimônia, e aí convidava os funcionários, todos nós íamos lá ver, e era uma harmonia, né, era tudo harmônico, era assim, todo mundo trabalhava. E algumas pessoas de fora, vocês vieram. E era lindo esses momentos, eram momentos que legal, hiper bacana, era marcante. Todos os momentos do seu Rui. Carinho, acho que talvez um dos momentos mais importantes seja o carinho que ele tinha ao receber um trabalho, né? Para mim era muito importante isso, né? Ele não quer dizer, não é assim, dizer não gosto, não é assim. Não, ele recebia aquele trabalho com muita emoção. Seja o que for, para um risco ou alguma coisa, ele recebia qualquer trabalho com muita emoção. Incentivava. Seja o pessoal que trazia o trabalho aqui na casa, né, as pintavam, as que bordavam, e tratavam com carinho. Ele tinha um carinho especial pelo trabalho manual, pela construção. Isso é marcante, isso é importante, né? Não negar o trabalho do outro, né? Enfim, incluir, né? Incluir, exatamente. Então ele incluiu todos nós, cada um com a sua vida, né, com o seu mundo lá fora, ele incluiu na vida dele, isso é marcante, né? Então deixa eu assim o meu depoimento do que é o processo criativo, que conviver com pessoas criativas tem que ser com muito cuidado e tem que entender. Porque quem é criativo enxerga um mundo diferente. E se eu sou prática, eu sou organizada, mas eu não sou criativa, nunca criei nada. Eu executei o que o Criador fazia. Então essa cabeça é uma cabeça diferente que tem que deixar livre, tem que deixar solta, ela tem que andar. Por isso que ele conseguia e nesse processo que tu falaste de 24 horas, às vezes no meio da noite, resolvi, achei a solução. Literalmente um gênio, né? É isso aí, é aquilo. Então, esse senso do conjunto, se fosse para um casamento, se tivessem mais pessoas que estavam fazendo para a mesma ocasião, sempre essa harmonia, né, de viver, de colocar elas todas juntas, que a coisa se feche, era sempre a preocupação. Então tinha que deixar solto, não tinha como segurar. O Rui sempre fez muita cena, né? São cenas, ele criava uma cena, ele criava história, os personagens, tudo, isso aí tudo no final, era uma grande foto, né? Uma coisa que eu acho também que é diferente do que a gente faz, do que ele fazia, é que a gente desenha coisas que são produzidas mais em quantidade e que a gente não está desenhando na frente do cliente, né? O que ele fazia é uma coisa completamente diferente e difícil, muito mais difícil, que é sentar na frente de uma pessoa que muitas vezes é muito chata e que é uma ocasião especial, que tem muitas necessidades e inseguranças. Ele é uma pessoa que, pelo charme dele, conseguia seduzir essas pessoas, conseguia fazer que elas entendessem o que ficaria melhor para elas, correto? Entender a personalidade dessas pessoas, ser criativo na frente daquela pessoa para criar uma coisa e depois enfrentar as várias provas com essa pessoa que perdeu peso, que engordou, que está frustrada com alguma coisa, e lidar com isso e continuar adicionando e continuar trabalhando naquela obra de arte, modelando para essa pessoa. Uma coisa única e de sensibilidades que são dificílimas de colocar junto. Requer muita coragem, muita coragem e paciência, né? Equilíbrio, principalmente, para entender aquela pessoa
e também passar a necessidade, a objetividade de uma construção de uma peça, porque às vezes as pessoas pensam uma coisa e vai construir, é muito complicado, né? E além disso tem o outro lado, que é a pessoa que vai interpretar aquele trabalho. Aí tem que ter mais coragem e paciência. E isso nessa casa, eu posso dizer que o seu Rui foi uma missão, uma pessoa, enfim, por todas as pessoas, porque todas as pessoas, aquelas que eu conheci, pessoas difíceis, né? Mas assim, o seu Rui chamou de paciência. Eu não teria essa paciência, né? Mas a gente acaba aprendendo a ter paciência. Por isso né? que ele era quem ele era. Ele era quem era o Rui. E eu não tinha as paciências com as pessoas porque ele tinha paciência. Tinha uma virtude que era gostar das pessoas. Eu já brincava na gostava moto. de gente. Eu me amava as pessoas. Ele gostava de gente. A história que eu me lembro demais era que eu queria colocar zíper invisível, lembra? Nos vestidos de festa, eu queria colocar zíper invisível. Mas tinha uma pessoa que estava acostumada a fazer outros tipos de zíper e foi anos de briga. Né? Anos de ficar. Isso aí. E ele sempre ficava bem. Tinha calma, Fernando. Bom, não sei se vocês querem fazer alguma pergunta para os meninos. Acho que a gente vai chegando no final. Se alguém tem alguma curiosidade. Não? Já, meu nome é Derli, boa noite. Boa noite. Já tem algum projeto social para casa? Tudo que nós queremos, né, Doris? Essa casa e esses projetos. Mas É esse projeto. é a Doris que pode responder essa. Não, já existe a Lei Rouanet, que nós temos, mas é difícil porque as empresas, a grande maioria é lucro presumido e precisa ter lucro real para contribuição para a Lei Rouanet. E como as coisas não estão dando muito lucro mesmo, as empresas estão sem lucro ou pouco lucro e às vezes se dirigem mais para a saúde. Só para complementar, quando tu escreve projeto para a Rouanet ou para qualquer outro edital, tem as contrapartidas, certo? Dentro das contrapartidas tem uma série de atividades sociais. Por exemplo, agora a gente está escrevendo um projeto do FAC, que é o Fundo de Apoio à Cultura do Estado. Daí as nossas contrapartidas, a gente fez uma pesquisa, né, a Isabela, nossa estagiária, fez uma pesquisa grande de centros que mulheres costureiras de baixa renda, que a gente pudesse dar cursos, outras entidades de pessoas que ligadas a alguma coisa à moda, que a gente pudesse trazer para dentro, para dar oficinas, para conhecer o espaço, para poder atingir a comunidade de uma forma mais forte. A nossa realidade atual é que a gente não tem nenhum dinheiro e nenhum incentivo. Então a gente também não consegue propiciar isso. E o mínimo seria, né, pagar um transporte para poder trazer as pessoas. A gente tem custos mínimos para essas funções. Então a gente, por enquanto, está tentando ter algum dinheiro para conseguir dar em contrapartida para a comunidade também. Colocar o Instituto de pé, né? Aí sim as coisas iam começar a acontecer, né? Que ele perguntou se a gente tem um projeto social. A gente tem vários projetos sociais. Várias ideias. Mas não tem como executá-los por falta de recursos. Eu entendo que a gente nasce e morre aprendendo, mas a fase de aprendizado melhor da vida da gente é quando criança. Então tem vários gênios, crianças, que talvez se interessariam pelo mundo da moda, como um todo, como uma parte dele, e trazer essas crianças para cá seria algo libertador, algo que passaria esse aprendizado para adiante, porque para não acabar morrendo o instituto, para que ele cresça ao invés de diminuir. Mas tu entende que para trazer essas crianças para cá, a gente precisa escrever um projeto para ir até uma entidade, para fazer essa visita, para ter profissional acompanhando, para ter um transporte para trazer, para conseguir dar algum coisa de alimentação, para conseguir dar um tipo de aula, para conseguir ter um tipo de material. Então, por mais que não se cobre nada para isso, que não é a intenção, mas tem alguns custos básicos. E a Lei Rouanet, ela é muito desleal, porque ela, para vir um cantor para cá, tem milhões. Para aquele que é para a sociedade, né? como um todo. Na verdade, é quem consegue captar, né? A lei ela ou tu consegue
consegue ou ter aprovado na lei ou não aprovado na lei. No caso, nós fomos aprovados na lei. Agora, o que a gente precisa é captar. E esse que está sendo a nossa dificuldade agora. Mas vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Nós estamos todos empenhados. Inclusive, se alguém está aproveitando esse assunto, se né? alguém não teve oportunidade ainda. Não sei se passou. Eu acho que eu pode passar de novo. Pode deixar lá embaixo também, na saída. Não se esqueçam de marcar seus xizinhos. Quem contribuiu acima de 50. Bora. Então é isso. Obrigada, pessoal.